alma. A peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Calheiros teve sua primeira edição realizada em 1995, sob iniciativa do saudoso padre José Paulo Vieira, reunindo aproximadamente 500 romeiros, que percorriam o trajeto entre o núcleo urbano de Calheiros, segundo distrito de Bom Jesus da Bapuana, até então a Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada a 7 quilômetros e esta sendo erguida entre 1983 e 1984, após a divisão da Igreja Católica entre progressistas e conservadores, como consequência do Concílio Vaticano II. O padre José Paulo não havia associado a iniciativa ao passado histórico dessa comunidade. E também presumo que ele não imaginava a proporção que sua iniciativa ganhou a partir de 2010. Voltemos para Deus. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto. A partir de 2010, a peregrinação, que se restringia a um grupo de aproximadamente 500 devotos, residentes de Calheiros e Bom Jesus de Itabapoana, passou a atrair um público de milhares de romeiros que vem de diversos municípios da região norte e noroeste fluminense e sul capixaba. Na edição de 2023, o público estimado era de mais de 7.000 fiéis, com 10 paróquias representadas e devotos de Nossa Senhora Aparecida vindo de mais de 20 municípios. Dado o início do crescimento exponencial do evento de 12 de outubro, em 2015 tivemos o surgimento da Pousada Boa Vista, grande empreendimento turístico impulsionado pela vinda de centenas de romeiros de Varriçai. Bem como no núcleo urbano de Calheiros surgiram lanchonetes, restaurantes e novas pousadas. Trata-se de um evento transformador no campo socioeconômico e religioso, chegando a ser reconhecido como o maior evento católico do interior do estado do Rio de Janeiro e tendo ainda o reconhecimento da capela e sua estrutura como santuário em 2017, podendo ainda ser a maior missa campal do mundo celebrada em latim. Número 15. Per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Como havia informado no início, a peregrinação teve seu início em 1995. E em 2025, a devoção a Nossa Senhora Aparecida alavancou Calheiros, sobrepujando até o padroeiro do segundo distrito, Santo Antônio. Neste documentário, vamos abordar como se originou a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida e como ela se sustentou até no 1995, quando se iniciou a peregrinação que temos hoje. Quet unigenitum tuum Sancti Spiritus oblumbratione concepit, et virginitatis gloria permanente.
José, tem mais. Tem a Maria Reis, a mulher dos seus irmãos, a irmã. Tem o São Antônio. Conheces tudo, tudo. Tem a Nila, tem a Benina, uma casada com o Dó. Pode dizer, Adel. Medina. A primeira capela em devoção a Nossa Senhora Aparecida foi construída em 1916, próxima da capela onde se realiza a missa campal da peregrinação atualmente. O santuário é administrado pela paróquia pessoal do Senhor Bom Jesus do Crucificado e do Imaculado Coração de Maria. A capela mais antiga, que existe na mesma área do santuário, foi construída pelo Monsenhor Francisco Apoliano por volta de 1960. Esta pertence atualmente à paróquia do Senhor Bom Jesus. Tem pouca atividade e, para acessá-la, temos uma porteira do lado esquerdo da entrada do santuário com uma estrada de terra de aproximadamente 200 metros acima que nos leva à capela localizada entre coqueiros e palmeiras centenárias. A capela, que foi construída em 1916, inicialmente se localizava em outra propriedade, distante aproximadamente 300 metros deste local, que ficava na propriedade do senhor José Calixto Tinoco, popularmente conhecido por Joaquim Tinoco, tendo os irmãos Lino e Edmundo Nunes Xavier doado o material e construído a capela. Não se sabe o motivo, se foi relacionado a problemas na doação da área para a Igreja Católica ou mesmo na dificuldade de iniciar os trabalhos espirituais. Fato é que Lino Xavier decidiu demolir a capela construída na propriedade do seu Joaquim Tinoco, pegou o material que doou e com este construiu novamente a capela em sua propriedade. Foi nesses termos que se deu a origem da devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Calheiros, há 109 anos. Lino Nunes Xavier e seus irmãos e irmãs nasceram neste mesmo local, quando era de propriedade de seus pais, depois sendo dividido em diversas pequenas propriedades entre os herdeiros, dentre elas a que era de Lino, onde construiu a capela de Nossa Senhora Aparecida em 1916. Não obtive informações sobre o pai e a mãe de Lino. O que tive de informação de um sobrinho neto dele é que o Nunes não tem relação com a família Nunes de Rosal e o Xavier não tem relação com a família Xavier de Bom Jesus. Ele era farmacêutico prático, nunca se casou e não teve filhos. Apreciava a literatura, chegando a escrever alguns poemas em momento de inspiração enlutada, no caso dos encontrados que ele escrevera em homenagem à irmã Corina e Antônio, possivelmente um irmão, ambos quando falecidos. Só no túmulo, debaixo do chão, é que deixou de ser devota da Virgem da Conceição. Neste mundo injusto e traidor, todos nós somos pobres, porém só no reino da glória todos nós seremos nobres. Em meu peito guardarei constantemente o teu nome saudoso, escrito com a pena da dor e com a tinta da saudade, depositando no teu gélido túmulo uma coroa de violetas, banhada em copioso pranto, com tributo de recordação e morredoura. Sobre seu túmulo, espargirei constantemente as flores violáceas da saudade e as lágrimas sentidas da recordação. Lino e seu irmão Edmundo fincaram as bases da devoção a Nossa Senhora Aparecida em Calheiros. O primeiro, com temperamento e personalidades fortes, administrava a capela com traços personalísticos. E de início, por diversas ocasiões, era Padre Melo quem celebrava as missas, casamentos e batismos na capela. O período com Padre Melo prestando serviços religiosos foi relativamente curto, mediante a forma como Lino Xavier administrava a capela. E sem atender às orientações do vigário, este não mais retornou à capela de Nossa Senhora Aparecida. Até mesmo pelo fato do padroeiro oficial de Calheiros ser Santo Antônio. E a obrigação paroquial de Padre Melo era com essa capela, que se manteve funcionando até 1933, quando ela desabou pelas estruturas do século XIX que se deterioraram. Calheiros ficou sem a capela de Santo Antônio por aproximadamente 20 anos, conforme relato do Monsenhor Francisco Apoliano, quando chegou em Bom Jesus de Itabapoana em 1957. Talvez seja nesse período que a capela de Nossa Senhora Aparecida, liderada pelos irmãos Lino e Edmundo Xavier, tenha regimentado novos adeptos de Calheiros que ficaram sem um templo no vilarejo. Magnificat anima mea Dominum.
O pitoresco desta história é que não houve um padre substituto de Padre Melo na capela de Nossa Senhora Aparecida de Calheiros. Foi o próprio Lino, que se revestiu como um padre, vestindo uma capa preta e usando o clérgima, a gola branca utilizada por sacerdotes evangélicos católicos, e assim passou a celebrar terços, ladainhas e novenas, além de promover os festejos litúrgicos do calendário católico, como a Paixão de Cristo e, principalmente, a procissão de Nossa Senhora Aparecida, cujo fogueteiro oficial da padroeira por 16 anos era Antônio Alves Xavier, possível irmão de Lino Nunes Xavier, pois sua irmã Corina também assinava Alves Xavier. Podemos compreender o personagem Lino Xavier como um transgressor de seu tempo, tendo a ousadia, ou até mesmo a audácia, de liderar um movimento religioso por mais de 30 anos, à revelia do controle e submissão da Igreja Católica, na primeira metade do século XX, com ele na figura de líder espiritual, apoiado por sua família e sua comunidade de calheiros. Em torno dele criou-se personagens de diferentes faces, e a reboque criaram-se mitos e as lendas. Que na época do Lino na igreja, um cara que era um carreiro de boi, que tinha boi de carro, ele soltou uns bois dentro do terreno da igreja. E os bois quebraram o jardim, comeram planta. Diz que dias depois, esse carreiro estava subindo com os carros de boi, e na subida, quando passou perto da igreja, começou a morrer. Um boi de cada vez. Você já ouviu falar nessa história? Isso foi do João Serafim, pai do irmão do padre Joãozinho Serafim, que mora lá pela bebê. João Serafim. Esses bois que morreram do avô dele, João Serafim. Eu ia morrendo um boi atrás do outro. Eu tinha Vavá, Modesto, Dó, Assimiro e Modesto. E o Joãozinho e o outro irmão dele, como eu esqueço o nome. Já é tudo homem. A mãe dele chamava Nedinha, seu João Serafim, Dedé Serafim é irmão. Eu conheci todo mundo, pequenininho. O perfil excêntrico de Lino Nunes Xavier pode ser observado nos detalhes e elementos que compõem o altar da capela que ele construiu, podendo ser até um dos motivos que levaram a Padre Melo a desistir de prestar os serviços espirituais, como um mural de fotografias e imagens, e também como na base do altar com diversos pequenos bonecos e uma máscara, aparentemente de gesso, se destacando na simbologia peculiar deste personagem singular. O Lino era uma boa pessoa, não era? Era do bem. Era do bem. O pessoal falava que ele era tinha um temperamento forte, né? Forte. Mas aí um dia, eu era casado de pouco, eu tinha uma constipação grande. E ele só dava créditos de pessoas do grau elevado, né? Pobre não. Eu mandei a minha esposa lá, casado de pouco, para você mandar um remédio para mim. Ele mandou o remédio. Fala com o Carlito, mora pertinho dele já, na Aparecida. Que ele, na época de secar milho, seca o milho lá, faz uma costinha de fubá, traz para mim. Aí eu mando o remédio. Ele não mandou não. Aí, ele não mandou não. Eu tinha que levar a autorização do Vitor. Aí o Vitor um dia, fazia parte dele dia 11 de maio. Não era dia 12 de maio, não era 11 de maio. Não era dia da São Aparecida que é outubro, não. Era 11 de maio. Aí mandou fazer a festinha no dia 11 de maio. O Vitor, Carito, você vai dar um dia lá na igrejinha? Eu falei, ô Vitor, não vou não. Agora não vou não. Ele me negou um remédio. Se eu for lá, ele vai ficar valendo com ele, é só nome. Meu nome não vai ficar valendo. Eu vou dar o dia. Eu estou a vou dar 50 da senhora Aparecida, mas eu trabalho para você fazer seu nome, não vou não. Mas ele é gente boa, ele é gente boa. Dona Bermira, sou de mundo. Rapaz, a família Xavier é muito grande, né? Muito... Os relatos de Carlito Gabriel nos dá pistas sobre o personagem Lino Xavier. Na condição de farmacêutico prático, ele durante mais de 40 anos foi o único recurso para tratamento de saúde da população de Calheiros e entorno. Sua farmácia se localizava na área do Santuário de Aparecidinha, entre as duas capelas, na parte de baixo. Ele atendia a todos, mas era um homem da elite, e os mais pobres só eram atendidos caso tivesse o respaldo de algum avalista ou intercessor. Outro aspecto observado no relato de Carlito é a constatação que ele não usava seu dom de encontrar a cura e o alívio da dor através de plantas medicinais que ele usava no preparo dos medicamentos em sua atividade religiosa. Ele exercia
a função de farmacêutico prático como forma de seu sustento. Sua espiritualidade era voltada à devoção a Nossa Senhora Aparecida, e não em sua promoção pessoal para capitanear mais seguidores. O dia que nós estava junto, 23 de julho. Eu tinha mais ou menos 22 anos e pouco, 23. Vou fazer 4 ele. Esse dia ele morreu. Professor Carlito, você pode ficar por Lino Xavier hoje? Eu estou cansado, mas a velho de ficar lá, mas não estou aguentando mais. Eu estava casado de pouco, eu falei assim, ô Vitor, fica lá para mim dessa noite, 23 de junho, véspera de São João. Eu falei, ô Vitor, se eu arranjar uma companhia para ficar com a minha esposa, ela é morta, Luzia. Eu até vou, mas se eu não arranjar é difícil, que ela não fica sozinha. Mas eu vou conversar com o meu irmão, se ele ceder a menina para ficar comigo, minha sobrinha, chama Dejanira, já está com 13 anos. E eu vou para lá, do seu pedido. Aí conversei com o meu irmão, te mostro até o lugar. Cheguei lá, estava o Chico Rocco, fiz os Olímpicos, estava o Antônio Xavier, e sou de mundo. E a Maria Adulta fazendo um cafezinho, numa sede velha que tinha lá. Sou de mundo, falou, Carlito, chegou descalço. Meu estado tá ruim aqui. Eu só tenho um golinho de conhaque Dreia. E a Maria Adulta fazendo um cafezinho para nós. Ela não deu um pão para nós comer de noite. Tá bom. Quando foi ali para as 10 horas, o senhor Lino Xavier falou assim, ô gente, vocês estão aqui me ajudando, mas eu vou fazer uma passagem. Vou descansar vocês. Escuta. Quando ele falou isso. Quando foi ali para as 11 horas, meia-noite, ele falou, Edmundo, vem cá. Eu vou fazer uma passagem. E vou descansar vocês. Ó, você, essa igrejinha aqui, de Nossa Senhora Aparecida, você vai ficar responsável a ela. Não vende, não dá, não breganha, zela por ela. O dia que você fazer a sua passagem, você entrega um filho. Eu vou fazer uma passagem. Quando foi 11 horas, ele cantou. Ele cantou e foi espichando. O que ele cantou? Bendito. Ele cantava fininho. Louvado seja o Santíssimo. E foi espichando. Eu segurei, está morrendo, vai. Eu segurei, o de que eu posso, botou na mão dele, espichando. Eu cheguei ali na casa do Vitor, era 6 horas da manhã. Vitor, o homem morreu. Fiquei a noite inteira acordado. Mas juntou gente no enterro dele. Eu casei em 49, isso foi em 50, 51 a 52, que morreu. Quando é que nos lados dele deve estar essa idade, tá? Eu gostei dessa história. Não temos a idade de Lino Xavier quando ele faleceu. Pelo relato de Carlito, ele estava gravemente doente, a ponto de necessitar de acompanhante e um tratamento trabalhoso. Como o próprio Lino disse, que havia chegado a hora de sua passagem e que ele iria dar descanso para todos que o ajudavam. Entre esses, Carlito Gabriel de Paula. Pela cronologia dos fatos, podemos mensurar que Lino Xavier faleceu novo, estando no máximo com 70 anos. Isso se ele tinha uns 35 anos quando construiu a capela. Fato é que, mesmo tendo hipoteticamente vivido menos que poderia, ele construiu uma história que muitos não conseguiram vivendo muito mais. Em seu leito de morte, Lino Xavier delegou ao irmão Edmundo Xavier a missão de seguir adiante com a devoção a Nossa Senhora Aparecida. E mesmo tendo um hiato temporal de 5 anos, dado a partir do falecimento de Lino, em que não sabemos como se deu as atividades da capela, Edmundo cumpriu sua missão. A partir de 1957, a chegada do Monsenhor Francisco Apoliano em Bom Jesus do Itabapuana. E nesse tempo que o senhor Lino estava à frente da capela, haviam
inúmeras pessoas que iam àquele lugar para pedir e agradecer graças. Né? Pessoas de São José do Calçado, de outros lugares, né? Eles vinham a cavalo ou a pé para pagar promessa. Inclusive, havia, no princípio, o Solino foi colocando em cima do altar esses agradecimentos, que eram, às vezes eram, né, igual tem hoje no santuário ali, né, as imagens, a pessoa leva tipo um crânio para agradecer, uma doença na cabeça, ou alguma coisa assim que a gente chama de ex-votos, né? Os grampos de uma cirurgia, os ferros de uma cirurgia. Então, na época do Solino, isso era colocado em cima do altar. E depois foi crescendo muito, e ele fez do lado da capela um quartinho onde essas ofertas, esses agradecimentos eram guardados. O Monsenhor Francisco Apoliano chegou em Bom Jesus de Itabapoana em janeiro de 1957. Depois da turbulenta saída de seu antecessor, o Monsenhor Ovídio Simon, Padre Francisco encontrou uma paróquia desorganizada e com suas igrejas, a matriz e as capelas, em avançado estado de deterioração. Somente em 1959, que Francisco Apoliano chegou em Calheiros, para tomar ciência da situação das duas capelas do segundo distrito, a de Santo Antônio, totalmente destruída há mais de 20 anos, e a capela de Nossa Senhora Aparecida em razoável estado de conservação, porém inativa. Por óbvio que o Monsenhor Francisco ficou perplexo com o fato de Lino Xavier ter sido líder espiritual da capela de Nossa Senhora Aparecida por mais de 30 anos, sem que este fosse padre de fato. Com a chegada do novo vigário dinâmico e disposto a reorganizar a paróquia do Senhor Bom Jesus, Edmundo Xavier, que desde o falecimento de Lino passou a ser responsável pela capela de Nossa Senhora Aparecida de Calheiros, formalizou em cartório a doação do terreno e do imóvel à Mitra Diocesana de Campos dos Goitacazes, passando a capela a pertencer e ser subordinada à paróquia do Senhor Bom Jesus. Ao adentrar a capela, Padre Francisco reprovou de imediato a forma como esta era ornamentada e organizada, ou desorganizada, com inúmeros objetos deixados por romeiros e devotos na base do altar. Na linguagem católica, esses objetos são denominados como ex-votos, como bem explicou Edino Apolinário em sua participação nessa obra. Além dos ex-votos, haviam duas estátuas confeccionadas com cimento, que representavam o coração de Jesus e o coração de Maria. E segundo o Monsenhor Francisco, elas tinham uma aparência horrível. Com a autorização da diocese, ele retirou todos esses objetos da capela e iniciou sua reforma, e posteriormente a construção da que existe até hoje. As duas estátuas de cimento retiradas da capela teriam sido confeccionadas pelo próprio Lino Xavier, segundo o relato de Toninho Xavier, neto de Edmundo Xavier, e que reside numa propriedade ao lado do santuário. E que essas estátuas e os demais objetos retirados do interior da capela foram enterrados ao lado da capela, em um túmulo preparado por Lino em dado momento em que ele alimentou o desejo de ser sepultado na capela, segundo o relato de Edino Apolinário. Mas sendo sepultado no Campo Santo de Calheiros, a sua sepultura na capela acabou por guardar no tempo essas estátuas e os demais objetos, despertando a curiosidade arqueológica deste aspirante a historiador em saber o local exato onde estão enterrados. Mediante a relevância do personagem, essas estátuas, mesmo com a aparência bizarra conforme o relato de Padre Francisco, se constituem em relíquias históricas e de indiscutível relevância que poderiam ser resgatadas e expostas em algum local próximo ao santuário, podendo até se constituir como um memorial Lino Nunes Xavier. Mas só de mundo vi aquela língua do Papa, para tirar a língua latim e botar a portuguesa, eles não aceitaram. Abandonou o trem. Virou um angu. Virou um angu. O senhor Antônio que não É meu compadre. Os pessoal deixa Largou a igreja, pintou de aço, ficou pondo a ideia do Padre Francisco. Quem ajudou a mudar o astal de costa, e eu ali o Tiradentes, tiramos aquele astal de costa, botamos de frente.
O livro Tiradentes, pode ser Tiradentes. Pai do Zé Tiradentes, pai do João. O Gerardo morreu, a Rosarinha. Foi tudo eles juntos. Carlito Gabriel fala sobre as reformas da Igreja Católica, quando as missas deixaram de ser celebradas em latim, junto com mudanças no formato, alterando até a posição dos altares. Essas mudanças na Igreja Católica ocorreram entre 1969 e 82. O relato de Carlito também nos informa que, mesmo tendo doado a capela para a Mitra Diocesana em 1959, pelo menos ainda em 1969, Edmundo Xavier permanecia à frente da administração da capela, quando Carlito diz que Edmundo determinou a mudança do altar. Apesar da cumplicidade de Edmundo Xavier com seu irmão Lino ter atuado como um padre por mais de 30 anos, isso não foi relevante para o Monsenhor Francisco Apoliano, mantendo Edmundo como administrador da capela. A reforma da Igreja Católica se consolidou por completo em 1982. A capela de Nossa Senhora Aparecida de Calheiros era administrada por Antônio Xavier, filho de Edmundo, e a reboque veio a crise entre quase 2 dezenas de padres tradicionalistas da Diocese de Campos, na época sob o comando do bispo Dom Navarro, que acabou resultando no afastamento desses padres, e entre eles o Monsenhor Francisco Apoliano, que teve a permissão de atuar somente na capela do Abrigo dos Idosos José Lima. Todas as capelas construídas nos distritos foram desapropriadas judicialmente e as famílias que construíram e administraram tiveram que entregar as chaves para a administração paroquial da Paróquia do Senhor Bom Jesus, causando profunda indignação em todas essas comunidades. O campo tradicionalista, mesmo sem capela e sem o respaldo da Diocese e do Vaticano, permaneceu atuando e as famílias tiveram a iniciativa, junto com o recém-chegado padre Elcio Murucci, em reorganizar o campo conservador. E entre essas capelas e famílias estava a de Nossa Senhora Aparecida, tendo o movimento de construção da nova capela iniciado em 1983. E o expoente, o Sr. Antônio Alves Xavier, filho de Edmundo Alves Xavier, sobrinho de Lino Nunes Xavier, sendo ele quem doou a área para a construção da nova capela, que hoje abriga todo o complexo existente no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A capela foi inaugurada em 1988 com a honrosa presença do então bispo emérito da Diocese de Campos dos Goytacazes, Dom Antônio Castro Maier. Em 1991, chega em Bom Jesus de Itabapoana o jovem e dinâmico padre José Paulo Vieira, e com ele, em 1995, teve início a peregrinação de Nossa Senhora Aparecida em Calheiros. Entre 1916 e 1983, a família Xavier foi protagonista na construção, consolidação e manutenção pela devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Calheiros, iniciado por Lino, passando por Edmundo e encerrando com Antônio. Devoção esta que alcançou dimensões transformadoras na vida do povo de Calheiros, no desenvolvimento socioeconômico, religioso e turístico. Tudo isso que temos hoje é resultado de uma história iniciada há 109 anos, com transcurso profundamente controverso e polêmico na figura de Lino Xavier e na resiliência de seus familiares na condução deste propósito em tempos turbulentos, até a consagração da capela como santuário. Lino Xavier permanece vivo na memória e imaginário de muitos calheirenses. Ao lado das 2 capelas, ainda vive familiares seus, no caso, o estimado Toninho Xavier, filho de Antônio, neto de Edmundo, sobrinho neto de Lino, junto com sua família. O controverso Lino Nunes Xavier ainda tem lacunas históricas a serem preenchidas, e entre elas um fato inusitado, ocorrido por volta de 2015, quando um senhor, para lá de sexagenário, muito estranho, apareceu na propriedade do Toninho Xavier, lá no santuário, afirmando ser filho de Lino e que estava à procura de informações se havia algum patrimônio de seu hipotético pai como herança, mas sem comprovação alguma, e ele ainda tendo a resposta negativa, se foi e não mais apareceu.